Vamos lá, gente, vamos continuar aqui. Agora nós vamos falar do crime de violação de domicílio, ali, crime do artigo 150 do Código Penal. O que é o crime de violação de domicílio? O crime de violação de domicílio acontece quando alguém entrar ou permanecer astuciosamente ou clandestinamente sem o consentimento do morador no domicílio deste. Vamos lá, vamos estudar o crime aqui especificamente. O que o crime de violação de domicílio ele busca proteger? Né? Qual que é o objeto jurídico, qual que é o bem jurídico tutelado na violação de domicílio? Primeiro, é a liberdade e tranquilidade doméstica. O crime de violação de domicílio tem como bem jurídico a ser tutelado e protegido a liberdade e tranquilidade doméstica. Se busca proteger a liberdade e a tranquilidade que uma pessoa tem que ter onde ela está morando, tá? A liberdade e a tranquilidade de estar ali em uma habitação, de estar ali em uma casa e poder ter sossego, poder ter tranquilidade, liberdade em sua casa. Sendo que qualquer ato que atente, né, que busque perturbar essa liberdade, essa tranquilidade doméstica, tá? Vai gerar e vai incidir, então, no crime de violação de domicílio. Exemplo, vou só dar um contexto aqui para ficar claro. Imagine todos vocês que, vamos supor que vocês aí da sala tivessem feito um churrasco na casa de alguém, aí na casa de vocês, e vocês não tivessem me chamado, beleza? Não vamos chamar o Léo não, quarentena, né? Não vamos evitar pessoas. Eu fico sabendo do churrasco, fico muito chateado, falo assim, nossa, por brincadeira, o pessoal da sala nem para me chamar, sabe o tanto que eu gosto de carne, sabe o tanto que eu gosto de churrasco, não me chama. Mas eu descubro o endereço e o que eu faço? Eu pulo o muro da casa, tá? Eu pulo o muro da casa e invado a residência de alguém, invado o domicílio de alguém. Ou seja, eu entro sem o consentimento de alguém. Nesse caso, eu tenho crime de violação de domicílio. Ou também, quando eu entro no domicílio de alguém e permaneço lá durante um tempo. Só que depois de um tempo, no caso, né, a pessoa ali do domicílio, ela não quer mais que eu continue. Ela me expulsa da casa dela. Vamos supor que eu arranjo alguma confusão, ou enfim, de alguma forma ela fica chateada comigo e fala assim, Léo, eu quero que você saia da minha casa agora. E eu decido permanecer no domicílio da pessoa sem o consentimento dela. Ou seja, agora é outra situação. Eu entrei com consentimento, mas aconteceu algo que fez com que o consentimento dessa pessoa cessasse. E eu, então, sem o consentimento, eu decido permanecer contra a vontade. Tá? Nesse caso, o crime também está caracterizado. Importante ressaltar aqui, não se tutela, não se protege no crime de violação de domicílio a propriedade. Tá? Não é tutelado, não se busca proteger no crime de violação de domicílio a propriedade. Se busca proteger a liberdade doméstica, a tranquilidade doméstica. Isso vale tanto para quem é proprietário quanto para quem, por exemplo, está na posse de um imóvel. Imagina a seguinte situação: pode acontecer o crime de violação de domicílio em que um proprietário de um imóvel que alugou um imóvel para alguém invade o domicílio que é dele, de propriedade dele, mas que está na posse do inquilino. Imagina que eu alugo um imóvel para alguém aí da sala, tá? A propriedade é minha, o dono sou eu. Mas eu aluguei o imóvel para vocês estão pagando aluguel para mim. E eu decido, né, arbitrariamente, só porque o imóvel é meu, mas lembrando, vocês estão na posse, tá, do imóvel, estão pagando aluguel, eu decido pular dentro do domicílio, tá, para ver como é que tá. Imagina quem mora de aluguel, imagine que o proprietário, o dono do imóvel, pegue, faça uma cópia da chave ou mantenha a chave original e entre, tá, no domicílio sem o seu consentimento. Nesse caso é crime de violação de domicílio. Por quê? Não se tutela apenas a propriedade, se tutela a liberdade e a tranquilidade doméstica. Você é inquilino, você não está pagando aluguel? Tá, você tem que ter uma liberdade, uma tranquilidade de estar naquele lugar. Se você é perturbado por aquilo, ainda que seja pelo proprietário, o crime estará consumado. Beleza? Vamos lá. Sujeito ativo e passivo do crime. Crime comum em relação ao sujeito ativo em relação ao sujeito passivo. O sujeito ativo
pode ser qualquer pessoa, ou seja, qualquer pessoa pode cometer o crime de violação de domicílio. Sujeito passivo, né? E aí detalhe, o sujeito ativo inclusive pode ser o proprietário, tá? Inclusive pode ser o proprietário do bem. Exemplo, o proprietário que entra ou invade o imóvel em que está alugado para o inquilino. Sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser sujeito passivo do crime, ou seja, qualquer pessoa que estiver em um domicílio, seja na posse ou na propriedade, que tiver o seu domicílio, né, sua liberdade doméstica invadida, tolhida, né, ou perturbada, pode ser sujeito passivo ali do crime. No caso de habitação coletiva, tá? No caso de habitação coletiva, imagina uma república de estudantes. Prevalece a vontade de quem? Tá? De quem prevalece a vontade? Prevalece a vontade de quem proibiu o ingresso, tá, de outras pessoas, de terceiros. No caso de habitações coletivas, a vontade que vai prevalecer vai ser a vontade da pessoa ali que proibiu o ingresso de terceiras pessoas, ou seja, uma pessoa que de alguma forma ali seja representante aqui naquela habitação coletiva e tenha proibido a entrada de terceiros. Se em uma habitação coletiva há uma vontade de alguém que externa e fala que não quer que entre outras pessoas e terceiros entram ou permanecem ali sem o consentimento dessa pessoa, o crime restará caracterizado. Beleza? Vamos lá. O crime de violação de domicílio, ele pode se dar de duas maneiras, a gente falou, né? Através de entrar num domicílio sem o consentimento de alguém, ou permanecer em um domicílio sem o consentimento do morador. E essa entrada ou permanência em um domicílio pode se dar, acontece de maneira clandestina ou de maneira astuta. Ou seja, o que é de maneira clandestina? Ali de maneira escondida, tá? Sem ali a pessoa que está no domicílio perceber. Ou seja, invadir a casa de alguém, invadir o imóvel em que alguém está morando, ou seja, clandestinamente. Ou astuciosamente, se disfarça de funcionário dos Correios e entra na casa de alguém, tá? Detalhe, para ser considerado ou para que o crime reste caracterizado, tá, gente? Essa entrada ou permanência do sujeito ativo no domicílio de alguém tem que se dar necessariamente sem o consentimento, tá, da vítima, sem o consentimento do morador ou do dono do domicílio. Porque a gente sabe que o consentimento do ofendido é uma causa supralegal de exclusão de licitude. Se eu admito, aceito, tá, consinto que alguém entre na minha casa, não tem crime, não tem nada de ilegal. Agora, se eu não quero, se a minha vontade é contrária ao sujeito ativo, ou seja, a minha vontade é clara e direta de não quero que fulano de tal entre na minha casa ou permaneça, ou ainda que tácita, ou seja, todas as circunstâncias ali evidenciam que eu não desejo que um sujeito ativo, que determinada pessoa entre ou permaneça na minha casa. Ou seja, alguém pula na minha casa e eu demonstro ali, né, fico bravo, fico, né, indignado, ou seja, ainda que tacitamente eu mostro que a minha vontade é contrária, né, à de quem pulou. A minha vontade ali não é que aquela pessoa permaneça lá, eu não dei autorização para que ela entrasse lá. Beleza? Ou seja, tem que ficar claro ou ainda que implícito, tá? Que não há uma concordância, ou seja, não há um consentimento para entrada ou permanência de alguém naquele domicílio. Beleza? Vamos lá. O tipo penal, um tipo penal doloso, o crime de violação de domicílio exige o dolo, ou seja, deve haver a intenção do sujeito ativo de entrar ou permanecer em um domicílio sem o consentimento do morador. Não há modalidade culposa, tá? Não há violação de domicílio de maneira culposa. Detalhe, quando que é a consumação do crime? Quando que o crime se consuma? Quando há efetivamente a entrada ou a permanência do sujeito ativo em domicílio alheio. E quando a gente fala entrada, não é parte do corpo. Percebam, exemplo, eu vou invadir a casa de alguém, não adianta eu só colocar a cabeça para depois do muro ou parte do meu braço. Não, eu tenho que entrar totalmente. Eu tenho que entrar totalmente no domicílio alheio para o crime se consumar. Ou permanecer, tá? A minha entrada é permitida, mas em algum momento não é consentido nem autorizado que eu permaneça mais naquele local. E eu decido permanecer de forma manifestamente contrária à vontade ali da vítima. Então,
O crime se consuma quando há efetivamente a entrada ou a permanência de forma contrária, ou seja, sem o consentimento da vítima. Detalhe, esse é um crime de mera conduta. O que é um crime de mera conduta? São aqueles crimes em que não há necessidade de resultado naturalístico. Não há necessidade de alteração, mudança na realidade fática. Não há necessidade de alteração no mundo dos fatos. Exemplo, só de eu pular, tá, o muro da casa de alguém, só de eu entrar, tá, no portão da casa de alguém sem o consentimento dela, o crime já está consumado. Não precisa da pessoa perceber, não precisa de chamar a polícia, não. Entrei na casa de alguém ou permaneci sem o consentimento dela, o crime já está consumado. É um crime de mera conduta. Por isso, tá? Por isso não admite tentativa. Ou eu entro e consumo o crime, ou não entro e não há crime. Ou permaneço sem o consentimento, ou não permaneço sem o consentimento. Beleza?